A paz de Cristo Jesus, a paz do nosso eterno Deus, esteja dentro da tua casa e dentro do teu coração. Eu sou o irmão Isaías e, por misericórdia de Deus, ancião na comunidade cristã no Brasil. Hoje nós vamos falar a respeito de um pedido que um querido irmão, inscrito do canal, pediu para fazer. Ele escreveu: Irmão Isaías, fala sobre João Ferreira de Almeida e quem era ele. Após o vídeo que eu fiz de Lutero e a Reforma, estava no comentário para fazer sobre este homem, este ícone. Então eu farei aqui uma breve resposta e um breve resumo para que todos possam também entender. Em 1628 foi quando este português João Ferreira de Almeida nasceu. Intermédio dele, que tem feito esta tão grande ação de ter traduzido a Bíblia Sagrada, pôde chegar até nós o conhecimento da igreja, para nós podermos também se aproximar de Deus pelo que lemos, vemos e ouvimos. Ele nasceu em Torre de Tavares, no Concelho de Manguates, em Portugal. E ele é filho de pais católicos. Precisou mudar para a Holanda. Ele precisou mudar para a Holanda e, morando lá com um tio, iniciou então os seus estudos naquele lugar, aprendendo então rapidamente o latim e também as normas da Igreja Católica. Quando esse português inteligente, por nome de João Ferreira de Almeida, completou 14 anos, aceitou a fé cristã, a fé em Cristo Jesus, na Igreja Reformada holandesa. Ou seja, até ele ter 14 anos, ele era católico. Quando ele completou 14 anos, então virou protestante com a Igreja Reformada do Protestantismo. Muitos dizem que João Ferreira de Almeida era um padre, mas isso não é verdade. Ele não é padre. Ele foi simplesmente um líder de uma igreja de protestantes, sim, um diácono. Em 1644, quando este português João Ferreira de Almeida tinha 16 anos, começou então a traduzir do espanhol para o português para ficar mais fácil naquela língua nativa. Ele traduzia na escrita a punho. Rápido espalhou tudo para aquelas pessoas, aquelas comunidades reformadas e também católica. E assim as pessoas começaram a entender um pouco mais sobre o assunto das Sagradas Escrituras. Ali João Ferreira de Almeida começou a fazer algo para as pessoas compreender um pouco mais as Sagradas Escrituras, traduzindo então o Novo Testamento a alguns pontos, como os Atos dos Apóstolos e também como os Evangelhos do Novo Testamento. Quem foi João Ferreira de Almeida? Esse homem era um português e recebeu a sua educação na Holanda. Este homem foi aquele que empreendeu a primeira tradução da língua portuguesa do Novo Testamento. Mas lá em Java também ele fez uma grande proeza. De Gênesis ao profeta Ezequiel, ele traduziu todas essas peculiares escrituras. No ano 1681, foi publicado a primeira edição da Bíblia em português. Somente traduzido o Novo Testamento, João Ferreira de Almeida conseguiu trazer a tradução em português no ano de 1681. A Bíblia João Ferreira
de Almeida, deste inteligentíssimo português. Em 1670, a tradução já estava pronta. Do original hebraico que tanto ele sonhava fazer, não conseguiu finalizar pelo tempo ter esgotado de vida. Logo após 11 anos dessa tradução pronta, foi publicada. João Ferreira de Almeida pegava então a original história em latim e começava a converter ela para as pessoas também entender. João Ferreira de Almeida também queria espalhar isso para mais pessoas conhecer também a Bíblia Sagrada, ou alguns livros que ele estava conseguindo fazer uma interpretação. Então ele fez na língua tibesa, fez também na língua francesa e também na língua italiana. Todas essas que eu falei, ele traduziu do grego original e também do hebraico original. No ano de 1645, finalmente ele concluiu todo o Novo Testamento ser traduzido na língua portuguesa. Porém, somente em Amsterdã foi realizado e publicado para as pessoas terem em mão, no ano de 1681. João Ferreira de Almeida também tinha um dom maravilhoso de ir visitar os enfermos. Já exercia o ministério de capelão, se podemos dizer dessa forma. Visitava todo o povo em Malásia e até na Indonésia, falando do grato amor de Deus e cuidando da saúde espiritual e material das pessoas. Quando ele cuidava das pessoas, não como médico, mas sim como um homem espiritual, fazendo as suas orações e pregações para reanimar a parte interior, para que a parte exterior também tivesse resultado. Em janeiro de 1649, foi então escolhido e ordenado com o ministério de diácono. Que quem conhece esse ministério de diácono sabe que é cuidar dos pobres e dos necessitados, os mais necessitados e os menos favorecidos. Um ministério lindo do amor. Em 1656 também ele fez uma tradução da palavra, mostrando à igreja reformista também as suas liturgias. Em março de 1651, ele fez uma viagem para Batávia, para a cidade de Carta, exercendo o teu ministério de diácono como um capelão visitante dos enfermos e extremamente doentes. Incansavelmente estudava a teologia e fazia mais e mais assuntos concernentes ao Novo Testamento, ou seja, Jesus Cristo. Em 17 de março de 1651, também foi eleito a ser um ministro. Conheceu também pastores holandeses e lá mostrou para eles toda a tradução em português do Novo Testamento. Começou então a pregar em português o que ele já tinha interpretado ou traduzido em português para as pessoas, e ele ministrava a palavra que estava traduzida por ele mesmo. Começou a conhecer alguns pastores holandeses, e nas Índias holandesas ele começou a pregar também a palavra em português para aquelas pessoas. O que ele traduzia também pregava. Traduzia do latim e do grego e levava para aquelas pessoas em português que não conhecia a letra do que estava escrito.
Em 1656 ele foi enviado para Ceilão, para lá pregar o evangelho também, conhecido como diácono e também missionário. Hoje esse local se chama Sri Lanka. 1657 começou então a ter alguns obstáculos no seu trabalho. Ele estava em um local chamado Gali e ali começou a fazer o seu trabalho, tanto mostrando a palavra em português, como também ministrando a mesma. E assim começou alguns daquele lugar lutar contra ele. Nesta parte que você entenderá. O governo local começou a colocar uma queixa sobre ele ao governo da Batávia. Quando ele ainda estava neste local, encontrou a sua amada e se casou com Lucrécia. Ela também era fiel do catolicismo romano. E o casal teve 2 filhos. Um casal, o menino e a menina, lá em Gali. Em 1658, também João Ferreira de Almeida começou a pregar quando foi embora para Colombo, iniciar um novo trabalho pregando esta nova tradução em português. E ali também o governo tentou impedi-lo de pregar em português, mas como era um plano de Deus, teve que as portas ser abertas para a palavra em português chegar até nós. Em 1661, então, João Ferreira de Almeida foi em direção à Índia para também pregar o evangelho na língua portuguesa. Também houve uma perseguição contra Almeida lá, e as tribos se negaram a ser batizado neste sistema que ele vinha trazendo. Em 1671, depois de muita batalha, tanto que ele achou que não conseguiria ter e obter esses textos em português publicado para todos, veio realmente esta benção na tua mão e nas nossas mãos também, porque hoje conseguimos ler toda a Bíblia em português. Foi autorizado então em 1681 para que fosse publicado a todo o povo essas Bíblias. Porém, quando já estava tudo certo, no ano seguinte, 1682, viram diversos erros de tradução. Então, naquele momento, foi aniquilado para que não passasse a ser algo autorizado para as pessoas utilizarem. Começou novamente a luta por causa do governo. Quando falaram de finalizar tudo, alguém cuidadosamente guardou em Londres, nenhum dos museus históricos lá da Irlanda. Está guardadinho no original. Porém, todos os outros não podiam nem ser publicados. A revisão e a correção demorou 10 longos anos para ser autorizado. Mas quando este homem morreu e finalizou a sua carreira, aí a empresa concedeu a fazer esta grande ação de espalhar e publicar para as pessoas. Em 1683, ele tinha traduzido todo o Pentateuco. Mas, mesmo assim, lutando com a saúde, por tentar fazer algo e ser sempre impedido, a sua saúde começou a se enfraquecer, até que veio a morrer. João Ferreira de Almeida, antes de completar toda a tradução do Antigo Testamento, infelizmente faleceu. Ele tinha traduzido já de Gênesis até o profeta Ezequiel, até no capítulo 48, no versículo 21.
Em 1694 foi finalizada a tradução do Antigo Testamento, mas não mais por João Ferreira de Almeida, mas sim por Jacobo Oppen de Acker, um pastor holandês. Depois de passar muita mudança, ela foi finalmente impressa em 2 volumes. O primeiro em 1748 e o segundo foi em 1753. Essa é a grande história do nosso querido e amado João Ferreira de Almeida. Lutou para ser um homem que ia traduzir as letras em latim e em grego original para trazer para nós nos confins da terra, para todos nós lermos e crermos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, tiver mais alguma coisa para acrescentar, põe aí nos comentários que estaremos aqui para fazer os vídeos para você. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e fica por dentro de tudo o que acontece neste canal.